Oi, sexto B. Vamos lá? Mais uma aula de ciências, né? Já sabe, se você não pegou a apostila, pausa o vídeo, vai buscar e volta aqui, certo? Bom, com a apostila na mão, abre ela na página 283, ok? Nós vamos começar o módulo de número 26. E o módulo 26, ele vai falar pra gente, olha, sobre lentes, óptica da visão e ametropias, tá bom? Então, vamos lá, né? Sempre tem essas questões para a gente ter uma ideia, né, do que vai ser abordado neste módulo. Então, primeira perguntinha que tem aí, olha só. Qual é o uso do telescópio e do microscópio? Como eles funcionam? Que há dentro desses equipamentos? Perguntinha 2. Como funciona o olho humano sob o ponto de vista óptico? E 3. Por que algumas pessoas não enxergam nitidamente? E como as lentes corrigem esses problemas? Então, algumas questões, né, que vêm, né, para a gente talvez ficar curioso e pesquisar mais e aprender também, ok? Então, vamos lá. A velocidade de propagação da luz. Bom, a luz é um dos maiores mistérios da natureza, certo? Então, os cientistas ainda não sabem exatamente o que ela é, tá? Mas mesmo assim, depois de tantos anos estudando o seu comportamento nos mais variados fenômenos luminosos, eles conseguiram determinar várias de suas características, e uma delas é a velocidade de propagação. Desde a antiguidade clássica até o século XVII, muito se especulou sobre esse assunto. E tem uma perguntinha aí que deixava eles de cabelo em pé, né? Olha só. Teria a luz velocidade infinita? Então, há cerca de 340 anos, o astrônomo dinamarquês, a gente conhece ele por Homer, reuniu evidências científicas de que a velocidade de propagação da luz era finita. Então, ela tinha uma velocidade máxima, certo? E apresentou a primeira medida quantitativa da velocidade da luz. Para isso, como que ele chegou a essa conclusão, né? Ele observou Júpiter durante vários meses. E de acordo com uma antiga previsão do físico italiano Galileu Galilei, se a Terra estivesse mais distante de Júpiter, o eclipse de Io, que é uma das luas de Júpiter, demoraria mais para ser percebido. E aí, Homer então apresentou a primeira medida quantitativa da velocidade da luz. A partir de então, foram criados diferentes e engenhosos métodos para determinar a velocidade de propagação da luz. Hoje em dia, você sabe qual é? Olha só. Atualmente, o valor adotado é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade mais alta da natureza. Também, 300 mil quilômetros por segundo, não tem quem faça igual, né? Essa velocidade é tão alta que a luz leva pouco mais de 8 minutos para sair lá do Sol e chegar até a Terra e percorrer aí, olha, 150 milhões de quilômetros de distância. Vamos mudar esses dados, olha. Em um segundo, a luz percorre a distância correspondente a 7 voltas e meia ao redor da Terra. Então, é tudo muito rápido mesmo, né? Então, o que a gente sabe também, depois de muitos estudos? Que ao se propagar em um meio material, a velocidade da luz é reduzida. Como assim? Vamos pegar um exemplo aí. Na água, tá bom? A luz se propaga com velocidade de 225 mil quilômetros por segundo. Caiu um pouquinho, ainda é muito rápido, mas caiu um pouquinho, né? No diamante, a velocidade é de 120 mil quilômetros por segundo. No vidro, 200 mil quilômetros por segundo, tá? Agora, apesar de ainda não se saber muito o porquê, a presença de matéria no meio influencia, sim, tá? A propagação da luz. Em alguns meios, como o ar, a interferência do ar sobre a velocidade da luz é muito pequena. E pode-se considerar que a velocidade da luz é aproximadamente igual à sua velocidade de propagação no vácuo, tá bom? Mas aí memoriza aí, ó, 300 mil quilômetros por segundo é a atual velocidade medida aí como a velocidade da luz, certo? Então, ó, já que o meio influencia, né? A velocidade da luz em um meio depende da densidade desse meio? Será que é a densidade a culpada de tudo isso? Então, olha só, é bastante comum imaginar
que a luz se propaga mais lentamente em meios materiais mais densos. Porém, esse fato não é necessariamente verdade, tá? Apesar de a interação da luz com a matéria ser um evento pouco conhecido, sabe-se que ela não depende somente da densidade do meio óptico, mas também da composição química dessa matéria, tá? Portanto, olha só, não podemos comparar substâncias diferentes levando em conta apenas sua densidade. Por exemplo, a luz se propaga mais lentamente no óleo de cozinha do que na água. Só que aí a água é mais densa que o óleo, certo? Então não é só a densidade, a composição. No entanto, para o mesmo meio material, como a água ou o ar, pode-se afirmar que, de modo geral, quanto menor a temperatura desse material, maior será a sua densidade e menor será a velocidade da luz a percorrê-lo. Então, além da densidade, a gente coloca aí temperatura como influência, né, nessa velocidade, ok? Então, vamos ver, olha, refração, quando a luz muda a sua velocidade. Então, quando a luz se propaga em um meio com certa velocidade e atravessa a fronteira de separação com outro meio, mudando a velocidade de propagação, dizemos que ocorreu o fenômeno da refração, certo? Então, quando ela está numa velocidade, muda o meio pelo qual ela está percorrendo e aí ela muda a velocidade de propagação, ocorre refração. Esse fenômeno pode ocorrer, por exemplo, quando a luz passa do ar para a água. Lembra? No ar ela tem uma velocidade, na água ela tem outra. Então, enquanto a luz está no ar, ela tem uma velocidade. Começou a percorrer a água, a luz muda a sua velocidade. Isso a gente chama de refração. Então, tem uma experiência muito simples, tá? Utilizando um aquário e um laser, a gente consegue fazer aí algumas observações sobre essa refração, tá? Então, olha só, veja a direção que o laser está sendo colocado, certo? A diferença aqui é a direção desse feixe de luz, desse filete de luz, tá bom? Então, aqui na primeira imagem, você tem o filete de luz incidindo obliquamente na superfície da água. E na segunda imagem, você tem o filete de luz, que ele está incidindo perpendicularmente na superfície da água, certo? Olha a diferença, simplesmente por causa da direção de como esse filete de luz está sendo direcionado, tá? Então, vamos pegar toda essa explicação aqui nesse slide seguinte, e eu coloquei de novo a mesma imagem para você conseguir se orientar, tá? Então, primeiro, o filete incidindo obliquamente na superfície da água e depois perpendicularmente. O que a gente pode notar nessa imagem, certo? Primeiro, que quando a luz refrata obliquamente na superfície da água, além de ocorrer mudança de velocidade, nesse caso é uma redução, né, na água tem uma redução da velocidade, também ocorre desvio em sua direção de propagação, certo? Não está sendo uma linha reta, está mudando a direção. Você consegue observar isso por conta da cor do laser, né? Quando a luz refrata perpendicularmente na superfície da água, ocorre apenas a mudança de sua velocidade e também ocorre uma redução. Mas olha, você não consegue visualizar desvio na propagação, né, na direção. Tá uma linha reta, ok? Então, a refração, ela é sempre acompanhada de uma reflexão, como pode ser mais bem observado na reflexão oblíqua, tá? Então, aí você vai perceber a simetria entre os filetes de luz incidente e refletido, ok? Então, olha essas imagens, tá? Aqui dá para a gente anexar, né, fazer uma junção aí de uma outra disciplina muito importante para compreender esse processo de refração, tá? E vamos a ele, olha só. Qual disciplina você acha que a gente vai unir agora? Olha só, geometria, tá? O desenho geométrico. Então, olha, aspectos geométricos da refração. Então, para estudar o fenômeno da refração, o esquema a seguir representa a trajetória de um raio de luz que se propaga no ar e incide obliquamente na água, que é o primeiro exemplo lá do aquário, né? Só que aqui, olha só, tem um laser incidindo, tem uma reflexão, né, um raio refletido e tem um raio refratado dentro da água. Olha a direção dele como mudou.
E a gente consegue agora aplicar essas questões de ângulo, de medida, ok? Então, vamos ver quais são os elementos, né, que estão nessa representação e como que a gente faz para entender, olha só. O raio incidente, que é o que sai lá do laser, certo? Que ele representa o caminho da luz que atinge o espelho no ponto de incidência. Você observa aí o raio refletido, que representa o caminho da luz que emerge do espelho a partir do ponto de incidência, ok? O raio refratado, que é o caminho da luz refratada na água, mudou a direção porque mudou a velocidade, certo? Então você tem os ângulos, tá? O ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e o ângulo de refração. Você consegue calcular tudo isso daí, tá? Então, nesse esquema, a gente consegue perceber o quê? Que os ângulos de incidência e de reflexão têm a mesma medida. Opa, é reflexo, né? É igual, tem que ser igualzinho mesmo. Então, o ângulo de incidência, ok? O de reflexão, olha aí na imagem, tem a mesma medida. E isso também ocorre quando a luz reflete um espelho plano, tá bom? A medida do ângulo de refração é menor que a medida do ângulo de incidência, certo? A luz, ela mudou de direção, certo? Então, o ângulo de refração é menor que a medida do ângulo de incidência. E sempre vai ser assim, ok? Para ajudar, olha quem chega. Recebi outra carta do zoológico, Léo. Ainda querem que a gente se mude pra lá? Ei, aumentaram a oferta. Vão nos dar uma máquina de fazer gelo, todo o polvo que a gente consiga comer e um carpete de monstro. Mas lá vamos poder assistir o Big Man? Há um pequeno problema operacional. Qual? Ele não tem TV. Não tem TV? Não vamos poder ver o Big Man? Nada feito. Pare. A 60 graus abaixo de zero, sua respiração vai congelar e vai despencar. Portanto, cuidado com os dedos dos pés. Eu sou o Big Man e vocês acabam de se ligar no mundo de Big Man. Big Man! O mundo de Big Man. Puxa, a gravidade ainda é a lei. Preparado para algumas perguntas? Ei, eu preciso de um segundo para me recuperar, entendeu? Ok, agora estou pronto. Mas antes, eu preciso beber alguma coisa. Ah, obrigado, May. Este programa é dedicado a esclarecer dúvidas da criançada. Vamos começar. Certo, Rosie? Quando estiver pronta, manda. Lúcio Distorcidos de Campo do Sol Refletido pergunta: Querido Bigman, por que um canudo parece corvo quando está dentro de um copo d'água? É verdade. Deve ser devido à refração. Como é que é? Refração. Para entender a refração, você tem que entender algo muito mais básico. Nós não vemos as coisas. Nós não vemos as coisas. Nós não vemos as coisas. A única coisa que eu não vejo é onde você quer chegar. Lester, nós não vemos as coisas que pensamos ver. O que nós vemos é a luz que bate naquilo que estamos vendo. Eu vou buscar um hambúrguer. Alguém quer alguma coisa? Não? Tchau. Não é tão difícil de entender. Vamos fazer um teste simples. Ney, pode diminuir as luzes, por favor? Ah, estou entendendo. Isto é, não vejo, mas estou vendo. Ney? Eu entendi. Eu entendi. A luz ilumina todas as coisas. Por isso, pode-se ver quando há luz. E não se pode ver quando não há luz. Essa é a luz da verdade. É mesmo. É incrivelmente importante para a ideia da refração. Vamos olhar de novo para o copo de água com o canudo. Quando olhamos para o canudo, não estamos realmente vendo o canudo. O que estamos vendo, Rose, diz rapidamente.
Estamos vendo a luz sobre o canudo. É isso aí! Sabemos que a água não está curvando o canudo, mas o canudo parece curvo debaixo da água. O que, na verdade, o está curvando? A luz? Exatamente! A luz! Quando atinge a superfície da água, a luz se inclina. A luz anda mais depressa no ar do que dentro da água. Assim sendo, quando atinge a água em determinado ângulo, ela se inclina e forma um novo ângulo. Ela se inclina. Agora, saquem essa. Agora eu vou mostrar como ver uma moeda dentro de um prato sem olhar sobre a beirada. Para isso, Ney, eu preciso que você seja os meus olhos. Bom, então vamos lá. Põe a moeda aí dentro. Eu não consigo ver a moeda, e vocês? Vou adicionar um pouco d'água. Cuidadosamente e... bum. Ok. Todos sabemos que as moedas não flutuam. Então, como explicar o que estamos vendo agora? Refração. Lester, muito bem. Você acertou na mosca. Tá bom, Bigman. Agora que eu entendi do que você tá falando, eu tenho apenas uma pergunta a fazer. Diga. Quem liga pra isso? Todo mundo. Usamos a refração o tempo todo. O instrumento que usamos para refratar a luz são... as lentes. Ô, Ney, contribua com seus óculos. Obrigado. As lentes dos óculos do Ney inclinam a luz de modo que ele possa ver melhor. Os olhos dele não veem corretamente sem eles. Para onde é que vocês foram? Eu sei, estou aqui. Bom, é por isso que os óculos são chamados de lentes corretivas, entendeu? O que é isso aqui? Calma. Tá. Ô, Ney. Toma. Pega aí. Ô, Ney, você colocou ao contrário. Agora sim. E quando se trata de refração, os óculos são apenas o começo, a ponta da pirâmide. Léo, você sabe o que é pirâmide? Uma espécie de iceberg. Aqui está uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. O Sol, durante o pôr do Sol e o nascer do Sol, não está exatamente onde se pensa que ele está. Quando a gente olha para o Sol, quando ele está se escondendo no horizonte, a gente, na verdade, não está vendo o Sol. O Sol já desceu. O que estamos vendo é a luz refratada do Sol. As lentes também podem ser usadas para inclinar a luz nas câmeras, fazer máquinas copiadoras, toca-discos laser e até telescópios. Usamos a refração para ver mundos a milhões ou até bilhões de quilômetros de distância. Puxa, vejam só isso. Usamos a refração para ver coisas muito pequenas que não podem ser vistas a olho nu, como nesse microscópio. Como ele é feio! Eu vou me mandar daqui. A seguir faremos o refrigerante saltitar. E estou dizendo saltitar mesmo. A gente volta saltitando num segundo. Beleza? Então, uma esclarecida, né, sobre alguns assuntos, principalmente sobre refração. E agora, olha, o Bigman falou aí no final do vídeo, né, sobre as lentes. Então, vamos para elas, olha. Lentes convergentes e divergentes. Então, diversos instrumentos utilizam lentes. Então, tem o telescópio, o microscópio, os óculos e as máquinas fotográficas, certo? As lentes, elas são meios ópticos transparentes delimitados por superfície. Quando os raios de luz atravessam uma lente e convergem para um ponto, dizemos que a lente apresenta comportamento convergente, certo? Agora, quando os raios de luz atravessam a lente e divergem de um ponto, afastando-se, dizemos que a lente apresenta comportamento divergente. Então, olha os dois exemplos aí. Tá bom? Na imagem A, você tem uma lente convergente, ok? Ela tem uma face convexa, tá? Na segunda imagem, você tem uma lente divergente, onde as duas faces são côncavas, ok? Então,
Olha, observe isso daí. A convexa, ela tem uma dilatação para cima, né? Ela está curvadinha para cima, certo? E na divergente, que é a imagem B, as duas faces, tanto a de cima quanto a que está embaixo, elas são côncavas, elas são curvadinhas para baixo, ok? Então, a gente consegue, né, observar que essas duas faces de cada lente são superfícies esféricas, que ambas as lentes são feitas de vidro ou muitas vezes também de acrílico, e elas estão imersas no ar, certo? Na lente A, duas faces convexas, é uma lente de bordas finas e seu comportamento óptico quando imersa no ar é convergente, enquanto a B, com as duas faces côncavas, é uma lente de bordas grossas, a borda, tá vendo? Em volta é bem mais grosso, né? Por dentro, por ela ser côncava, né? Tá mais fininho, e aí quando ela tá imersa ao ar, ela é divergente. A gente tem outros formatos de lentes convergentes e divergentes, tá? Então, olha só. Vimos inicialmente, né, no slide anterior, uma lente de bordas finas e outra de bordas grossas, tá? Ambas com essas faces simétricas. Agora, aqui tem outros exemplos, né, de bordas finas, que nem tá na imagem 1, 2 e 3. Você percebe que vai aumentando quando vai se aproximando do meio, né? E as que tem borda grossa, porém, por elas serem côncavas, né, vai ficando cada vez mais fina por dentro, ok? Então, convergente e divergente. As três primeiras são convergentes, porque elas vão ampliar, né, o campo de visão, e as divergentes elas vão trazer para um único ponto esse campo de visão. Aí, no outro, né, caderno que a gente estudou, a gente falou um pouquinho sobre acomodação visual, tá? Então, agora a gente vai estudar um pouquinho mais, que é quando o olho está se acostumando com a imagem, né, e formando a imagem. Tem gente que não tem trabalho nenhum, olha e pronto. Agora não, tem pessoas que precisam de um tempinho, né, para acomodar a visão e enxergar melhor, né? Agora, nossos olhos, eles têm duas lentes, basicamente, tá? A córnea e o cristalino. A córnea, ela tem um poder de convergência muito grande, e aí é uma medida de quase 4 vezes mais, tá, do que o cristalino. A associação das duas, certo, constitui uma lente de elevada convergência e que produz uma imagem invertida na nossa retina. Para focalizar objetos a diferentes distâncias, a gente tem um conjunto de músculos chamados ciliares, tá? Que eles promovem um ajuste na forma do cristalino, tornando ele mais ou menos curvado. Então, vai ficar mais ou menos convergente, ok? E aí, esse processo a gente chama de acomodação visual. Então, nós vamos ver agora essas etapas, tá? De como que um olho chamado emétrope, tá? Que é um olho que tem visão nítida, não precisa de óculos, não precisa de correção nenhuma, tá bom? Então, olha só, como que faz esse processo? Se você está olhando um objeto que está distante, tá bom? Objeto distante. Como o objeto está distante, os raios de luz provenientes dele são paralelos entre si. Olha aí na imagem. Não há acomodação visual. E para isso o cristalino fica pouco abaulado, né? Fica pouco curvado. A imagem do objeto é formada na retina e a visualização do objeto é nítida, certo? Porque está entrando perpendicularmente. Não precisa fazer a acomodação visual, certo? Se você está olhando um objeto que está muito próximo, beleza? Vamos entender, ó. O objeto que está próximo, os raios de luz são divergentes. Olha lá na imagem como que ele está se formando. Sem acomodação, a imagem do objeto é formada depois da retina. E por isso sua visualização não é nítida. Olha só aonde foi formar a imagem, tá bom? O ponto aonde formou a imagem. Longe, então não deu para formar a imagem fica bagunçada, não fica nítida, ok? Porque está muito próximo e não foi feita a acomodação visual, certo? Agora, um objeto que está próximo, certo? E aí nós vamos ter aqui, ó,
com a acomodação visual, porque na imagem anterior era o objeto próximo, só que sem fazer a acomodação visual. Do jeito que bateu ali na córnea, entrou, o cristalino não modificou, entrou direto. Agora, olha só, por ação da musculatura ciliar, o cristalino ele vai ficar mais curvado, mais abaulado, então ele fica mais convergente, certo? Vai ficar mais curvadinho. E aí, como a imagem é formada sobre a retina, a visualização do objeto é nítida, certo? Porque a mudança do cristalino, né, como ele ficou mais curvadinho, ele promoveu a mudança aí do ângulo, né, da direção, e a imagem se formou no ponto exato, aonde precisava se formar. E aí você enxerga bem nítido, a imagem fica perfeita, ok? Isso para uma pessoa que não usa óculos, não usa nada, tá? Agora, se a pessoa precisa usar óculos, ok? A gente fala sobre ametropias, tá bom? Então, nós temos aí atualmente milhões de pessoas, né, em todo o planeta que não conseguem enxergar direito, né? Não conseguem enxergar nitidamente o mundo ao seu redor sem a utilização de óculos, ok? Então, a gente fala no olho emétrope. Emétrope é o que não precisa, tá bom? Agora, essas pessoas que precisam de óculos, os olhos não são emétropes, ok? Então, tá a definição aí de emétrope. Então, quando a pessoa precisa utilizar o óculos, seja por uma visão ou pelas duas, a gente fala que ela tem algum tipo de ametropia, que é uma alteração da visão. Por quê? Porque está formando a imagem na retina de maneira inadequada. As principais ametropias quais são? Você já deve ter ouvido falar, né? Miopia, depois hipermetropia, presbiopia e astigmatismo, certo? Então, vamos aprender um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Apenas uma apresentação bem rápida, tá? Miopia, caracterizada pela dificuldade de enxergar de longe. Pessoa míope tem dificuldade para enxergar de longe. E aí, isso ocorre, tá? Quando há um ligeiro alongamento do globo ocular, ou também, né, junto, quando as lentes oculares são excessivamente convergentes, tá? Então, em ambos os casos, o resultado é o mesmo. A imagem de um objeto distante se forma antes da retina. Aquele ponto vai ficar antes e a imagem não vai ficar nítida, ok? Porém, tem as lentes, né, os óculos, mas também tem cirurgia, se o médico assim indicar, pode ser feito para corrigir. Olha aqui uma cena, né, vista por um míope, tá bom? A imagem de trás, atrás do óculos, tá? Esquece o óculos, não veja óculos ainda. Todo aquilo embaçado é como um míope enxerga. O míope enxerga tudo embaçado que tá longe, não consegue formar uma imagem. Mas aí, graças às lentes corretivas, né, aos óculos, olha como a imagem ficou perfeita, tá bom? É uma correção, ok? E aí é só mudando a convergência dessa lente, certo? Outra metropia é a hipermetropia, ok? Que é a maior dificuldade de enxergar de perto, ok? Então, ocorre quando há um ligeiro encurtamento do olho e quando as lentes oculares são pouco convergentes. Então, em ambos os casos, o resultado é o mesmo. Sem a utilização do processo de acomodação visual, a imagem de um objeto distante se forma depois da retina, ok? Agora, mesmo com a utilização do processo de acomodação visual, a imagem de um objeto próximo se forma atrás da retina. Então, na miopia, que foi o anterior, a imagem se forma antes da retina, fica tudo embaçado. Na hipermetropia, a imagem se forma depois da retina, porque o objeto está muito próximo e não fez a acomodação visual, ok? E também, lente pode corrigir, né, os óculos e cirurgia, se o médico indicar. Olha aqui, uma simulação, né, da visão de uma pessoa hipermétrope. Ela está enxergando bem os papéis, né, a nota que foi tirada ali, o óculos que está lá na frente. Mas olha os lápis e os livros que estão mais próximos. Eles ficam desfocados, ok? Então, uma pessoa que tem hipermetropia, o que está muito próximo fica, né, embaçado, fica tudo muito confuso, ok? E estamos acabando, ó, faltam só mais duas ametropias. Aí a gente tem agora a presbiopia,
que é conhecida doença como doença do braço curto, tá? Ou vista cansada. Você vai entender já já por que doença do braço curto. Olha só, ela ocorre com a idade, tá bom? E é provocada pelo enrijecimento do cristalino. E aí ele perde a capacidade da contração, né, da musculatura ciliar e não consegue mais fazer essa acomodação visual da maneira correta. Nem faz muitas vezes, né? Então, ocorre em pessoas com mais de 40 anos, tá bom? Normalmente, né? E os sintomas iniciais são cansaço visual, né? E dor de cabeça, tá? Que a gente chama de cefaleia. Como que a pessoa sabe que tá com presbiopia? Porque ela começa a afastar demais os objetos para conseguir enxergar. Então, isso é muito comum quando a pessoa vai ler, por isso que a gente fala da doença do braço curto, tá? A pessoa, ela quer enxergar, então ela vai colocando o livro, né, o que ela quer ler, distante, 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 mas ainda não conseguiu focar da maneira certa, né? Não conseguiu fazer a acomodação visual. Então, ela quer colocar o mais distante possível, né? Mas o braço é curto, não dá, tem um limite, né? Então, é a vista cansada, tá bom? Já não consegue fazer essa acomodação visual. E aí é claro que é necessário colocar óculos, né? Para conseguir consertar isso, tá bom? Agora, olha só, se a pessoa, além de ser, né, de ter presbiopia, também tiver miopia, né? Aí precisa a utilização de lentes bifocais ou multifocais. Então, são óculos, né, que têm 2 ou mais tipos de lentes. E muitas vezes esses óculos, eles têm uma linha divisória, tá? A gente chama aí de lente bifocal, tá? Agora, se não tiver a linha, porque hoje em dia também já é possível ter óculos para as duas funções, mas sem a linha a gente fala que eles são óculos multifocais, lentes multifocais, ok? E para finalizar, olha só, a última, a metropia, é o astigmatismo, tá? Que ocorre quando a córnea apresenta irregularidades na sua superfície, tá bom? Então, em muitos casos, a córnea, em vez de esférica, ela é ovalada. Olha a imagem aí. A córnea é para ser esférica, certo? Para ela conseguir fazer essa acomodação visual tranquilamente. Agora, numa pessoa que tem astigmatismo, a córnea é ovalada, tá bom? Então, como o olho com astigmatismo tem raios de curvatura distintos em diferentes direções, certo? Os raios de luz não chegam todos ao mesmo ponto da retina. Por isso, muitos astigmatas não enxergam nitidamente objetos distantes ou até mesmo próximos, nas duas situações, uma só, tá bom? Além disso, eles não visualizam bem linhas horizontais, verticais ou oblíquas, e aí eles confundem símbolos como H, N, M8 e o 0, tá bom? E aí, o hábito de coçar os olhos, gente, fica atenta a isso, tá bom? Pode deformar ainda mais a córnea, não pode coçar, tá bom? Isso serve para qualquer pessoa, principalmente para quem tem astigmatismo, porque agrava o problema, tá bom? E para corrigir o problema do astigmatismo, mesma coisa, lentes especiais que vão compensar essa assimetria da curvatura da córnea, certo? Agora, olha que importante isso daqui, dor de cabeça e alterações da visão. Muitas vezes forçamos a musculatura ciliar, certo? Lembra? A musculatura lá dentro dos olhos, né? Para conseguir visualizar um objeto nitidamente. E ao fazer isso, a musculatura modifica a forma do cristalino, tornando-o mais abaulado, curvado, ou seja, mais convergente. No entanto, a permanência da contração dessa musculatura por muito tempo pode causar dores de cabeça. Então, para identificar e corrigir alterações da visão, é fundamental consultar um médico oftalmologista. Então, tem muita dor de cabeça ao ficar, né, olhando para o mesmo objeto, lendo um livro, jogando no celular, no videogame? Consulte um oftalmologista, né? Vale a pena fazer um exame, corrigir isso e não agravar a situação, ok? Então, olha, agora é com vocês. Ficou bastante atividade para responder, tá bom? Numerei aí as páginas para você não se perder, tá bom? Então, tem 4 atividades sobre essa questão visual, ok? Tem testes e tem a tarefinha de casa. Resolve
e na nossa aula online vou fazer a correção e vou tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Até mais, pessoal!